Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala, meu povo, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para tentar explicar a você, pelo que a gente apurou, o que está acontecendo em Costa Rica. Uma debandada coletiva. Antes, porém, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curta, compartilhe, desce o dedo no like. Quero agradecer todo mundo que interagiu com a gente e se mostrou revoltado com o que aconteceu no regulamento do Sub-20. Há uma revolta coletiva de torcedores, de dirigentes, de pessoas envolvidas com o futebol, por não aceitar o que de fato ocorreu. Com a Federação de Futebol baixando o tempo do estadual Sub-20 de 45 para 40. Teve dirigente que mandou para mim a mensagem: o Marcos Tavares é tão incoerente que ele quis fazer isso no Sub-20 e fez, e o Sub-15, 5 anos a menos, ele faz um campeonato que cada tempo tem 40 minutos, ou seja, não tem critério nenhum. Mas torcedor, infelizmente, o Tavares não tem critério nenhum. E aí a culpa não é mais dele, né? A culpa é de quem permite que ele faça isso. E a Federação de Futebol, ele tem que explicar. O Petralas, ele tem que dar a resposta que eu não tenho. Eu recebi essa pergunta: Thiago, por que o Tavares continua lá? Não sei. É um histórico de tantos erros absurdos ao longo dos anos. E eu quero deixar bem claro aqui que a posição que esta emissora, que a nossa linha editorial sempre criticou o Tavares, é na execução dele como diretor de competições. Não tem nada a ver com o problema que ele está respondendo na justiça. Nada a ver. É só ver o histórico ao longo dos anos. Por que ele continua? Não tem essa resposta. Semana passada eu falei que o Marcelo deve ser primo do governador, o Tavares deve ser primo do Petralas, do Cesário, ou de alguém, cara, porque não tem explicação. Não pode mais o Tavares continuar cometendo essas atrocidades que ele comete. Sub-15 deu problema. O time desistiu, o time sabidamente que não deveria jogar, desistiu. Sub-20 ele fez essa lambança de diminuir o tempo. Um absurdo. Anderson Ramos perguntou se a FIFA mudou pra cá agora, pra decidir aqui em Campo Grande as regras do jogo. No masculino, no campeonato estadual, a gente sabe o que aconteceu. Todo o quiprocó que ocorreu. Sub-13 com grupos com participantes diferentes. Não é uniforme. A gente avisa, não avisa? A gente fala. Falta de avisar e falar não é. Pessoal, o companheiro Cláudio Severo trouxe a matéria sábado, que vai ter a aclamação do Rogério Paes, que é jornalista e estava responsável pelo Departamento de Comunicação e Assessoria, TV CREC, Departamento de Comunicação e TV CREC, TV Costa Rica. Ele deverá ser aclamado como novo presidente do Costa Rica nesta segunda-feira. A matéria está no site Sport MS, eu recomendo, tá certo? Eu sabia, porque o André Baird me falou, que ele não iria continuar. Ele falou para mim: Thiago, eu não vou continuar. E quando eu sair, vai ser a maior prestação de contas da história. Aí eu perguntei a ele: mas quem é seu vice? Logo você vai ficar sabendo. Não me respondeu. Você acessa o site do Costa Rica, a última matéria que está disponível lá é do Sub-13, matéria de maio. Não tem a diretoria do clube, não tem conselho deliberativo, não tem nada. Não tem prestação de contas, também não tem prestação de contas no site da federação. É bom lembrar que a federação já foi orientada pelo tribunal e até agora não fez nada no tocante aos clubes. A federação tem que se posicionar. Aí eu falei: opa, e vou deixar o Rogério fora da equação, tá? Esqueçam o Rogério. O Rogério não tem nada a ver com isso. Para ter uma aclamação, tem alguma coisa errada. Se o presidente não vai continuar, e é legítimo que ele não queira continuar, o vice assume. Vou explicar para vocês. Semes, o presidente é o Coca. Se o Coca não quiser mais e renunciar, o vice sou eu. Eu assumo. Isso é automático. Agora lá, toda a diretoria executiva renunciou e tem uma publicação que o Conselho Deliberativo também renunciou. É renúncia coletiva. Ora, em regra,
Quando o presidente renuncia, o vice assume. Quando toda a diretoria executiva renuncia, o presidente do Conselho Deliberativo tem que convocar novas eleições. O presidente do Conselho Deliberativo. Mas tem uma publicação que eu vou mostrar para vocês agora. Que o Conselho Deliberativo renunciou. Renúncia coletiva do Conselho Deliberativo. Dá uma olhada. Muito bem, tá aí então, renúncia do Conselho Deliberativo. Quem que vai convocar eleições? Eu não entendi. Não entendi. O presidente vai ser aclamado. Todo mundo da direção executiva, quem é o vice? Presidente, vice, superintendente, coordenadores, conselheiros, quem são? Não sabemos. Não sabemos. Por que que está tendo essa debandada? Em lugar nenhum, você, torcedor, pode achar normal. Uma empresa qualquer, você não vai ver uma saída coletiva dessa forma. Abandonando mesmo, deixando a deriva. Literalmente a deriva. Por quê? O que está acontecendo? O André Baird, ouvindo obviamente o meu questionamento, que eu gravei um áudio falando sobre o tema no sábado, falou, não, tá tudo bem, é que estavam todos comigo e eles não estavam tendo tempo nem de me ajudar, vão ajudar o Rogério, estão saindo porque é comigo. Tá bom, André, essa é a versão sua. E a gente tá dizendo aqui a versão do presidente, tá tudo bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum erro lá não, ninguém sumiu com nada. E eu não falei nada sobre isso, tá? Eu não falei nada sobre isso. A única coisa que eu pondero é a questão da prestação de conta, que não tem até hoje. Mas normal não é. E a verdade vai aparecer. Porque essa debandada coletiva, a verdade vai aparecer. A informação verdadeira sempre aparece. Uma situação dessa não é normal. De modo algum. Nós tivemos há alguns anos uma crise no CSA que cogitou-se uma renúncia coletiva da direção executiva. Cruzeiro, mesma coisa, direção executiva, lá em 2019. Mas todo mundo, até o Conselho Deliberativo, não vai ficar ninguém. Aí a gente começa a trabalhar e começa a ouvir as pessoas em Costa Rica. O companheiro Cláudio Severo, que foi o responsável pela matéria, segundo ele, 70% das pessoas que estão no Costa Rica tem envolvimento com o ex-prefeito Valdeli, que seria uma ordem do Valdeli. É um posicionamento, uma informação que o Severo tem. A equipe da Rádio Futebol na Canela apurou que não procede. Que a questão é com o atual prefeito Cleverson. O atual prefeito Cleverson já queria a troca do André Baird desde a temporada passada. O André Baird respondeu uma CPI. E o que prorrogou isso daí, a não saída dele, foi a questão eleitoral da federação. Que havia um entendimento lá na cidade que o André Baird seria eleito presidente da federação e sairia por cima. Não, está saindo do clube porque ganhou a eleição na federação. E isso não aconteceu. Então, a informação que a Rádio Futebol na Canela apurou é que é uma ordem do prefeito Cleverson. Nós apuramos esta informação. Os motivos ainda não sabemos. O que sabemos? André Baird respondeu uma CPI, questão de prestação de conta. Tem gente que diz que, e vai provar, viu? Vai provar. Entra no balneário municipal, o pagamento para entrada no balneário vai para a conta do Costa Rica e isso não é declarado. Cristiano Cícero declarou omissão na prestação de contas no ano passado, de recursos de festas que acontecem em prol do Costa Rica e não vai na declaração da prestação de contas. Como a gente já falou sobre bilheteria de todos os clubes, né? O Dourados fez esse ano, em relação ao ano passado. Ninguém declara bilheteria, se está com lucro, se está com prejuízo, e tem que declarar. Então, Costa Rica tem uma nuvem nebulosa que não deixa tudo às claras. É uma cidade extremamente política. É um time de prefeitura, literalmente um time de prefeitura. E isso está refletindo agora. Então, não vamos normalizar. É o time que ganhou 2 títulos estaduais em 5 anos, participou de Copa do Brasil, Série D, passou as 2 vezes de fase na Série D.
nas duas oportunidades que teve, ambas com o André Baird, que teve erros no time profissional, ninguém aqui está passando pano para isso. Nós nunca passamos o pano. Cemitério de treinador, teve o maior recurso e não foi a lugar nenhum. Esse ano ressuscitou o Cristiano maior do que eu. O Sandrinho, que estava aposentado, entrou no bid, foi pro banco de reservas como jogador. Uma série de lambanças. Mas se a federação for fazer o ranking que está previsto sair, você vai ver o Costa Rica provavelmente atrás só do Operário. É Operário, Costa Rica e Dourados. Os times que estão mandando no ranking do futebol sul-mato-grossense. E todo mundo some? Ninguém mais vai ficar? Uma debandada geral? Vai aparecer a verdade total sobre essa debandada geral. Por isso eu estou tirando o Rogério da equação. O Rogério não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A questão é diretiva. Direção executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal, todo mundo saindo. Aí uma reflexão para você, torcedor. O André Baird, várias vezes em conversa comigo durante a campanha, ele falou que quer mudar o futebol, queria mudar o futebol, queria contribuir. Como é que alguém que prega tanto, que quer melhorar o futebol, que quer contribuir com o futebol, tendo mandato, porque a matéria do Cláudio Severo diz que ele tem mandato até 2028, e ele confirma, ele sai por baixo dessa forma? Depois do fiasco que foi o campeonato estadual, depois do fiasco que foi a eleição, como que ele sai por baixo dessa forma? Como que ele quer contribuir dessa forma? Eu fracassei 2 anos seguidos. Ano passado, o Costa Rica caiu nas quartas de final. Tudo bem que caiu pro Dourados, um adversário financeiramente, sabidamente poderoso. Mas ele teve, ano passado, 2024, o maior investimento da história do Mato Grosso do Sul. E o time caiu nas quartas. Este ano foi um fiasco, um verdadeiro fiasco. Né? Tá passando aí na rua, entra aqui para completar o elenco, para completar o treino. Foi uma vergonha. Uma vergonha. O time cai para Operário nas quartas de final. Como é que eu, tendo mandato pela frente, até 2028, eu vou largar a minha missão, que eu fui eleito, que os diretores, os sócios, os conselheiros confiaram a mim, dessa forma? Costa Rica um fiasco 2 anos seguidos, eu perco a eleição, não consigo mudar o estatuto. Ele sai totalmente arrasado, derrotado. Estranho o perfil de quem anseia por mudanças, quer ajudar o futebol, não conseguir nem mostrar para o mundo do futebol que ele poderia dar a volta por cima no próprio Costa Rica. Eu acho muito esquisito. Porque o fracasso e o sucesso fazem parte do nosso dia a dia. A gente vai fracassar, vai ter sucesso, acerta, erra, isso é da vida. Agora, eu não posso vender que eu quero melhorar o futebol, que eu estou preocupado com o futebol, que eu quero ajudar o futebol. Eu faço 2 anos ruins, eu tenho mais 4 anos pela frente, podendo dar a volta por cima, e eu abandono o barco? Eu acho um erro crasso do André Baird pelo discurso que ele vendeu. Eu faço 2 anos muito ruins, o título que eu tenho com sucessivos erros de arbitragem a favor do meu time, demito uma série de treinadores, outros vão embora, ninguém para na cidade. Eu tenho 4 anos pela frente, 25, 26, 27, 28, para entregar o time redondinho, dar a volta por cima. E eu e todos que estão comigo somem, vão embora, abandonam. O discurso não bate com as ações. Então, para mim, na minha opinião, essa saída do André e da forma como está sendo feito, sepulta ele como dirigente. Totalmente. Ele pode voltar a ser presidente do Costa Rica lá na frente, mas para quem vendeu que queria ser presidente da federação, e com esse discurso, para mim, encerra-se aí qualquer pretensão que o André possa ter à presidência da Federação de Futebol. E aí me leva a um outro ponto. Se a pessoa tivesse sido eleito, será que ele, quem ele colocasse nos cargos, também iriam abandonar o futebol do Estado? Tem tantos problemas e não caminha? Então é bem reflexivo isso que está acontecendo em Costa Rica. Repito, nós estamos apurando, nós estamos checando e a verdade vai aparecer. Normal não é esse tipo de renúncia coletiva, nem de direção administrativa, direção executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal e tudo mais. Galera, semana de Mundial de Clubes, começa a 3ª rodada nesta segunda-feira, você não vai perder absolutamente nada. Curta, compartilha, se inscreva no canal, acompanhe os canais da Rádio Futebol na Canela, que tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.